Olá pessoal, eu sou Guilherme Salviano, eu quero falar com vocês sobre o céu da semana de 22 a 28 de dezembro, semana que começa com o solstício de verão e o ingresso do Sol em Capricórnio, neste domingo já à 1h19 da manhã. Então começando aí o período de aniversário dos capricornianos, a semana do Natal, semana que tem eclipse, então um momento assim especial e de impacto. Então, para começar, o que significa o solstício, né? O chamado solstício de Capricórnio ou o início do verão? É uma forma que também a gente consegue elucidar que a estação do ano, as estações do ano, têm relação direta com o início dos signos chamados cardinais, né? Áries, Câncer, Libra e Capricórnio iniciam estações de ano. Então, Capricórnio é o solstício de verão aqui no hemisfério sul. O solstício ele tem um significado prático que é o seguinte: no hemisfério sul, quando ocorre o ingresso do Sol em Capricórnio, é quando a linha de Capricórnio, que a gente aprendeu na escola, nas aulas de geografia, o Trópico de Capricórnio, ele está mais direto em relação ao Sol. Isso torna o dia no hemisfério sul mais longo e a noite no hemisfério norte mais longa. Então o dia é maior que a noite aqui e no norte o dia é menor que a noite, certo? Então tem esse fator. Quando é inverno aqui no hemisfério sul, o Sol está por Câncer, é o período de junho, julho, quando é frio para dedéu aqui, e o Sol está por Câncer lá no hemisfério norte e é verão lá para cima, né, acima do Equador, na linha imaginária de Câncer. Então, isso é um impacto notório, é uma condição direta de percebermos a relação da astrologia com as estações do ano na nossa chamada astrologia tropical, certo? Então, o solstício ele é bem essa condição de maior declinação, né? Maior inclinação da Terra com o movimento dela em relação ao Sol, e a posição solar está em um dos trópicos ou de Câncer ou de Capricórnio nesse período. E é o início de cada um desses signos, seja nesse período agora de dezembro ou no período lá de junho, certo? Aqui, nesse momento, esse momento do Sol em Capricórnio, verão aqui, inverno lá no norte, ele impacta nessa questão das tradições, né? O momento do pensar a longo prazo, dos projetos, o ano novo, no calendário convencional ocidental. Então tem todo um fator especial de um valor a certas tradições, um conceito de pensar no que vem e até de um balanço, né? É muito comum os balanços bancários, os balanços do ano, balanço de fim de ano, porque balanço tem a ver com pensar no tempo que a gente viveu, né? Uma ponderação dos meses, do dia, uma ponderação do tempo. Uma analogia bem significativa com o Capricórnio, certo? Além da gente festejar aí os aniversariantes deste mês, que vai até 20 de janeiro de 2020, certo? Então, um momento aí especial, um momento importante para observarmos questões também de médio a longo prazo. É uma semana com um bom aspecto do Sol com Urano, dia 24, na véspera de Natal. Esse aspecto favorece aí contatos à distância, contatos virtuais, conferências, facilita projetos, questões que a gente pensa para o futuro também, tá? Uma condição importante aí para surpresas, encontros repentinos que sejam até mais agradáveis do que desagradáveis. Então, um momento importante também no quesito de desprendimentos, né? Desprendermos até de sentimentos mesmo, de manias, de certos apegos, de coisas, de certa forma, que empacam um pouco a nossa liberdade, a nossa autonomia. Para quem estiver ativo, para quem estiver trabalhando, um período positivo para inovação, para projetar situações, para compreender tecnologias, usar de recursos que inovem na atividade que estiver fazendo, certo? E também para aquele momento um pouco também de uso da tecnologia para
bons momentos, para algum aprendizado, para tirar proveito de alguma inspiração também, certo? Temos aí uma semana de eclipse solar no dia 26, dia 26 de dezembro, que na quinta-feira. O eclipse solar é quando há um paralelo maior da lua nova, Sol, Lua e Terra, ou seja, a Lua no meio da Terra e do Sol. No eclipse solar, em geral, eclipses, eles impactam um período semestral e também o período do mês que ele ocorre, né? E também 2 meses depois. E ocorre mais ou menos como a dinâmica do próprio céu. O eclipse ele tem aquele fator de escurecer num certo momento e depois revelar, né? Abrir o sol. Primeiro se escurece uma parte da superfície solar e depois se revela. É mais ou menos algo que pode desencadear em questões do nosso dia a dia, da nossa vida, em assuntos pessoais. Então aquilo que estava meio desconhecido da nossa parte meio que vem à tona, por exemplo, alguma situação que impacta num novo ciclo, impacta numa nova situação, num fator de novidade, de uma transformação que dê direção para assuntos. Isso pode ocorrer em qualquer parte da vida de alguém, então especificamente aonde for a área do signo de Capricórnio, os 4 graus de Capricórnio, onde ocorre o eclipse, certo? Então um período assim especial que pode ter consequências aí ao longo também do semestre, porque também ocorre uma conjunção com Júpiter nesse eclipse. Então isso é um fator também para uma certa expansão para algumas questões, uma certa auditoria para alguns assuntos. Tem uma curiosidade que a conjunção Sol-Júpiter e também com o eclipse por perto, ele condiciona um fator para que aquelas questões que a gente pensava um pouco mais de dificuldade, de um certo pessimismo, a gente pode passar a ter uma dinâmica diferente, um olhar um pouco mais idealista, certo? E por outro lado, aquilo que a gente de certa forma estava empolgado demais, ou muito numa efervescência de fazer e de realizar, pode cobrar uma necessidade de pés no chão, de praticidade. Então é como um dilema aí para cada questão em si. O que está muito numa vibe de euforia, de intensidade, de oba-oba, precisar de um certo prumo, de uma certa percepção de responsabilidade, de pensar a longo prazo, de uma sistemática, certo? E no caso daquilo que a gente percebia uma dificuldade, até um desânimo de não fazer, de certa forma, ganhar uma percepção melhor, um pouco mais de idealismo, certo? Até para compreender mais as realidades daquilo que a gente pode lidar a longo prazo, de modo geral, certo? Então, pessoal, esse é o show da semana, de 22 a 28 de dezembro. Quero desejar a todos aí boas festas, um Feliz Natal, mesmo quem não seja de Natal, um ótimo momento aí da semana para uma reflexão, para recarregar as energias, ou mesmo para trabalhar, ou o que for fazer, certo? Boa semana a todos, um abraço, tchau!